Quando se fala dos melhores jogadores da história, sempre vem à cabeça lendários meias e atacantes como Pelé, Messi, Maradona, Cristiano Ronaldo e tantos outros. Tanto que se pegar o top 15 da história do futebol, quase todos foram jogadores que atuaram do meio para frente, exceto um, que é considerado o melhor defensor da história do futebol, Franz Beckenbauer. Beckenbauer, a nível de outros defensores como Nilton Santos, Djalma Santos, Baresi, Carlos Alberto Torres, Sérgio Ramos, Roberto Carlos, Cafu e Maldini, que são considerados os melhores defensores da história, ele está muito à frente deles, não só no quesito de ser maior, mas também no quesito técnico. E além de ser melhor que todos e defender melhor que todos, ele ainda tinha uma técnica de outro mundo. Mas como um zagueiro, considerado um dos melhores jogadores de todos os tempos, acima de caras como Romário, Ronaldinho, Zidane e tantos outros. Hoje você vai conhecer a história de Beckenbauer, o melhor zagueiro da história. Antes de mais nada, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo para que ele chegue em mais pessoas. É isso, sem mais enrolação. Agora bora pro vídeo. Bobby, he says, we will win the World Cup this afternoon. There is only one person who can possibly stop us from doing that. He said, and that is this young player, the midfield player who plays for West Germany. So it gives me great pleasure to introduce you to the man we are honoring tonight. It is, of course, the Kaiser. Ladies and gentlemen, the Laureus World Sports Award for Lifetime Achievement goes to Franz Beckenbauer. Bom, Franz Anton Albert Beckenbauer nasceu no dia 11 de setembro de 1945 em Munique, na Alemanha. Ele cresceu no pós-Segunda Guerra Mundial, um período muito conturbado financeiramente no país, tendo inúmeras dificuldades em sua infância. Franz se apaixonou pelo futebol logo cedo e começou a atuar nas categorias de base em 1951 do Montenvol, 1906, aos 6 anos de idade. Lá ele ficou até os 14 anos quando entrou na base do Bayern de Munique em 59. Por fim, ele subiu para o profissional em 64 aos 19 anos de idade. Na sua primeira temporada, em 64-65, já como profissional, o Bayern disputava o que hoje seria correspondente à segunda divisão. Com Beckenbauer, venceram com mais de 100 pontos a segunda divisão, com ele sendo o destaque do time, disputando a Bundesliga pela primeira vez em 65-66, onde nessa mesma temporada, Beckenbauer conquistou o seu primeiro título, sendo a Copa da Alemanha contra o Meiderecht, vencendo por 4-2, com ele marcando o gol do título. Depois dessas duas temporadas, o Kaiser, pelo que ele foi concebido e ficou tão famoso como imperador do futebol, disputou a Copa do Mundo de 66, tendo apenas 21 anos. Mesmo com tão pouca idade, ele foi eleito o melhor jogador jovem e foi o principal jogador da equipe vice-campeã do mundo, perdendo a final para a Inglaterra por 4-2 na prorrogação, um jogo muito polêmico. Apesar de ser derrotado, Beckenbauer fez uma partida defensiva excelente na decisão, anulando o melhor jogador do mundo, Bob Charlton. Bob Charlton, que foi essa entrevista aí que vocês viram, onde ele disse que já tinha um jogador que podia fazer a Alemanha ser campeã e quase que Beckenbauer fez, mas foi por pouco. Depois disso, Franz foi recuando cada vez mais e passou de ser um meia central para um zagueiro e também líbero. Mas não um líbero como era antigamente, que jogava recuado na zaga, como o time de Heleno Herrera da Inter de Milão da década de 60, ou a Itália bicampeã do mundo na década de 30 com Pozzo. Beckenbauer era um líbero que quando atacava ficava à frente da zaga, armando o time. Quando estava defendendo, ficava um pouquinho mais recuado. E ganhou uma Recopa Europeia, também conhecida como Taça das Taças, que seria correspondente hoje à Conference League, além de mais 3 Copas da Alemanha e 4 títulos de Bundesliga, sendo o protagonista de todas as conquistas, se firmando como um dos melhores jogadores do mundo, sendo nesse período, de 66 a 71, que ele se transformou em um zagueiro de origem e logo dominou a posição. Pela seleção, ele chegou à semifinal da Copa do Mundo de 70, onde teve uma das cenas mais icônicas da história, jogando a prorrogação com seu ombro deslocado, um braço enfaixado, porém, mesmo com todo esse sacrifício, não adiantou, a Alemanha perdeu por 4-3 para a Itália, mas essa derrota apenas marcava o começo de seu auge. Na competição seguinte, disputada pela seleção alemã, na Eurocopa de 72, Beckenbauer, junto com a sua seleção, foi campeão, já como capitão. Nesse mesmo ano, foi eleito o Bola de Ouro. Até então, o time do Bayern de Munique era excelente, mas ainda não havia conquistado a Europa. Mesmo que fosse a base da Alemanha campeã da Eurocopa e depois campeã do mundo, o time tinha certas dificuldades no cenário de clubes. Depois da Eurocopa, já com o melhor do mundo, Beckenbauer liderava os bávaros e contava com jogadores extraordinários, como o goleiro Sepp Maier, lateral esquerdo Paul Breitner e o lendário centroavante Gerd Müller. Porém, quando parecia que finalmente ia para frente, o Bayern acabou sendo humilhado para os atuais campeões, o Ajax de Johan Cruyff. Foram goleados por 4-0 e depois esse mesmo time de Cruyff seguiu e logo venceu o tricampeonato seguido, tornando um dos maiores times da história. Para a temporada seguinte, 73-74, o Ajax havia sido desmontado, com Cruyff indo para o Barcelona,
então estava na hora de surgir um novo rei da Europa. O Bayern de Munique era um time muito técnico, tinha a melhor defesa do mundo comandada por Beckenbauer. A equipe tinha um contra-ataque mortal, sempre com Franz desarmando e fazendo a ligação direta. Isso era a jogada padrão do time, que só funcionava por conta dele. O Kaiser foi um dos, se não, na minha opinião, o jogador mais inteligente da história, sabendo controlar o jogo totalmente, ditar o ritmo do jogo e assim chegaram à final da Champions League contra o Atlético de Madrid e foram campeões vencendo por 4-0. Após ter vencido seu primeiro título de Champions League, Beckenbauer comandou a Alemanha para chegar à final da Copa do Mundo de 1974, que aconteceu na própria Alemanha. Na grande decisão, Beckenbauer teve uma atuação incrível, talvez a melhor de um defensor na história, e no fim, a Alemanha venceu de virada por 2-1 e conquistou seu segundo título de Copa do Mundo. Essa partida é uma das grandes da história do futebol, marcando o confronto entre os dois melhores da década, Beckenbauer contra Cruyff, e os dois melhores times da história, a Alemanha, que tinha como base o time do Bayern de Munique, que foi tricampeão europeu, e a Holanda, que tinha como base o time da Ajax, também foi tricampeão europeu. No fim, França é o vencedor, tanto no duelo individual quanto coletivamente, conquistando seu primeiro e único título mundial, já que ele não viria a jogar mais uma Copa do Mundo. Para a temporada seguinte, 74-75, o treinador Udo Lattek, que estava no clube há muito tempo, saiu, e quem entrou foi Dietmar Kramer em seu lugar. O time sofreu ficando em 11º lugar na Bundesliga, eliminado precocemente na Copa da Alemanha, mas no final conseguiu chegar à grande decisão da Champions League e venceram, batendo o Leeds United, com Beckenbauer tendo uma atuação incrível. Na temporada seguinte, 75-76, apesar dos bávaros não irem bem nacionalmente de novo, conquistaram o tricampeonato da Champions League, vencendo o Saint-Étienne na final. Beckenbauer se despediu da seleção alemã disputando a Eurocopa de 76, onde ele acabou perdendo na final para a Tchecoslováquia nos pênaltis. Logo após isso, Franz fez sua última temporada em 76-77 pelo Bayern de Munique, sendo uma completa decepção, ficando em 7º lugar na Bundesliga, caindo nas quartas de finais da Copa da Alemanha, também nas quartas da Champions League. Mas uma coisa se salvou, ele fechou sua história com os bávaros vencendo o Mundial de Clubes contra o Cruzeiro de Jairzinho, ganhando o primeiro jogo de ida em Munique por 2-0, empatando o segundo em 0-0 em Belo Horizonte, e assim o Kaiser se despediu com essa última conquista que faltava. Esse mesmo ano de 76, Beckenbauer foi eleito pela segunda vez o Bola de Ouro, superando Gerd Müller, Cruyff e outros craques, tendo quase vencido nas duas edições anteriores também, ficando em segundo em 74 atrás do Cruyff e ficando novamente em segundo em 75 atrás de Bloch. Tanto que se você pegar o auge do Beckenbauer, 72 e 76, a pior colocação dele nesse período foi a 4ª colocação em 1973, quando ele não ganhou nenhum título europeu relevante. O Kaiser então se juntou a Pelé e Carlos Alberto Torres do New York Cosmos, sendo uma das contratações mais caras da história até então, por quase €1 milhão. Franz ficou até 1980 no Cosmos, vencendo 3 ligas nacionais, voltando para a Alemanha no meio da temporada de 80-81 para jogar no Hamburgo. Kaiser já estava no fim de carreira, apenas esteve presente na campanha do título de 81-82 da Bundesliga do clube e do vice-campeonato da Europa League na mesma temporada. Ele contribuiu para a conquista, mas nem de perto foi a contribuição que ele teve nas conquistas do Bayern de Munique, saindo do clube depois de 1 ano e meio, indo jogar mais 1 ano no Cosmos em 83, se aposentando logo em seguida. Depois de aposentado, Beckenbauer demonstrou como era genial também fora de campo, sendo um excelente treinador, vencendo uma Copa do Mundo em 90, tendo sido vice também antes, em 86, para a própria Argentina, ainda conquistou outros títulos, como o Campeonato Francês com o Olympique de Marselha, uma Bundesliga e uma Copa da UEFA com o Bayern de Munique, virando presidente dos bávaros logo em seguida, cargo esse que ocupou por mais de 10 anos. Até sair em 2009. O legado de Beckenbauer para o futebol foi gigante, ele era um defensor que sabia jogar com os pés, um líbero que armava jogadas, e isso chamava muita atenção. Ele é considerado acima de caras como Romário, Ronaldinho, Ronaldo Fenômeno, Zidane, por ser um jogador completo, um defensor de elite e ao mesmo tempo um armador perfeito, sendo gigante em todos os níveis, conseguindo se tornar um dos melhores da história, mesmo sendo um zagueiro. Ao todo ele venceu 19 títulos, sendo 3 Champions League, uma Copa do Mundo e uma Eurocopa como seus principais, sendo até hoje o único zagueiro e defensor a vencer a Bola de Ouro pelo menos 2 vezes, ficando à frente de Sammer e Cannavaro, que venceram ambos uma vez. Seu estilo de jogo único, sua elegância para ser jogando, sua defesa impenetrável, fez ser o melhor defensor da história, um jogador completo. Para efeito de comparação, Beckenbauer conseguiu ter a visão de jogo de Zidane, uma defesa melhor que Maldini, uma técnica com a bola ao nível de Xavi e Iniesta, tudo isso jogando na década de 60 e 70, sendo um jogador totalmente à frente de seu tempo. Bom, eu separei 8 principais atributos que um jogador de futebol tem, eu vou dar nota dos atributos de Beckenbauer aqui, esse é um quadro que vai virar também do canal,
Então, lembrando que a nota máxima é 100. Então vamos lá, finalização 80, velocidade 86, passe 93, físico 85, inteligência 100, drible 87, liderança 98, defesa 100. Já o total eu dou pro Beckenbauer uma nota de 97 de 100. Para finalizar, eu trago alguns números aqui da carreira dele que refletem o que foi esse jogador fantástico. Ao todo, 887 jogos, 104 gols, 0,11 por partida, 110 assistências, 0,12 por partida, 214 participações e gols, 0,24 por partida, uma a cada 4 jogos, 2.534 desarmes, 2,85 por partida, a maior média na história, 2.412 interceptações, 2,71 por partida, também a maior média na história, 381 jogos sem sofrer gols, 0,42 por partida, 5.731 ações defensivas, 6,46 por partida, também a maior média na história. Ao todo, em sua carreira, ele levou apenas 8 cartões amarelos e nunca levou um cartão vermelho, ficando toda a sua carreira sem ser expulso. Franz infelizmente veio a falecer no início de 2024, mas para sempre seu legado será eterno, um jogador totalmente fora de série, vencedor, que ganhou tudo por onde passou. Por esse e tantos outros motivos, por toda a sua carreira e por tudo que representou, Beckenbauer é considerado o melhor e maior defensor desse futebol. E não só isso, ele também é considerado o jogador mais inteligente da história do esporte.